Oi, gente! Estamos aqui para o terceiro episódio da nossa série. Nossa série que tem acontecido toda segunda-feira ao meio-dia e que eu quero te convidar a participar com a gente. O tema dessa mensagem é Volte ao Início. Por isso, se tu quiser compartilhar com quem estiver precisando voltar ao início, compartilha agora, deixa o teu like, o teu comentário, se inscreve e ativa o sininho, porque é ele quem vai te notificar que os nossos vídeos saíram. Pensa, um tema difícil é esse. Volte ao início. Volte ao início. Eu quero voltar. Não vou cantar para poupar os ouvidos de vocês aí de casa e de vocês que vieram aqui ouvir uma palavra do Senhor. Glórias a Jesus. Gente, eu quero voltar ao início. Pensa, um momento que é difícil é um momento em que a gente precisa voltar ao início. O que é voltar ao início, Maria? Voltar ao início é a gente perceber onde é que a gente se perdeu. No episódio anterior eu contei para vocês, compartilhei com vocês do momento em que eu levantei um ídolo na minha vida. E eu falei o perigo que há em levantar ídolos. Porque os ídolos, eles estão aí para serem derrubados, para serem destronados. E foi isso que aconteceu na minha vida. Ao levantar um ídolo, ao prestar culto e adoração para ele, esse altar foi quebrado. Mariel, tu tá falando muitos símbolos, eu não tô entendendo nada, eu vou te explicar. Depois de 3 anos de muita luta, já estava casada há quase 6 anos, veio um divórcio. Tem gente que está assistindo esse vídeo que só de ouvir essa palavra dá um arrepio aqui atrás na espinha. E eu sei como é que é. Eu passei pelo mesmo. Então eu tinha levantado um marido como ídolo, a busca naquilo que eu gostaria que o Senhor realizasse. E o incrível era, líder de célula, pregava para mulheres, via casamentos serem restaurados, maridos que viviam coisas piores do que eu estava vivendo, maridos que faziam coisas piores do que o meu ex-marido estava fazendo, e eles eram completamente transformados. Minhas amigas dando testemunho das maravilhas que Deus tinha feito, amigas falando assim: Mariel, tu faz parte disso, obrigada porque tu orou comigo, obrigada porque... E dentro da minha casa nada acontecia. Chegou a época do divórcio, a rebelião veio contra quem? Contra o ídolo ou contra o Senhor? Esse é o perigo do ídolo. Isso que quando a palavra te diz, fuja da idolatria, é porque ele sabe o final de todas as coisas. Altares levantados pelas mãos humanas estão propensos a cair, mas o altar, aquele que é eterno, esse altar, ele permanece para sempre. E aí, o meu altar desmoronou, o divórcio veio e a rebelião contra Deus também. Aquela que só conhecia as mãos, quando não teve o que as mãos podiam dar, o que ela fez? Se rebelou. Senhor, o Senhor não viu tudo que eu passei? As noites em claro, o jejum, a oração? O Senhor não viu que ao invés de sair murmurando, eu aguentei firme? O Senhor não viu que nem a minha mãe sabia o que eu passava? O Senhor não viu que nem a minha pastora tinha ideia da dimensão do que eu estava vivendo dentro da minha casa, mas eu estava lá sendo voluntária na porta da igreja? O Senhor não viu que casamentos foram restaurados através daquilo que eu estava ministrando? E na época que eu ministrava, gente, era incrível, porque na época eu estava tão religiosa que eu falava bem assim: eu posso não estar vivendo isso, mas eu creio que o meu Deus fará. E a minha fé, ela foi tão poderosa para aquele tempo que de fato Deus fez. Sabe por quê? Porque tu não precisa estar vivendo o extraordinário para derramar o extraordinário na vida do teu irmão. Tu precisa falar no nome daquele que te enviou. Tu tá vivendo um casamento destruído, mas tu continua crendo que o Senhor pode restaurar. E é nessa fé, é sobre essa fé do nome santo e poderoso de Jesus que a fé da tua irmã é ativada. E as coisas acontecem na vida dela.
E pode ser que tu nunca viva as mesmas coisas. Eu não vivi a mesma coisa. A fé da minha irmã foi ativada, casamentos foram restaurados e a minha vida parecia que cada vez tinha ido para um buraco maior. Fiquei sozinha, 2 filhos, bebês, 1 ano e meio tinha o meu filho mais novo. E a rebelião com força. Um momento muito triste, onde a gente perde a nossa identidade. Quem passou por um divórcio sabe do que eu tô falando. Principalmente se tu idolatrava o teu cônjuge. Porque tu fazia tanto para agradar ele, tu fazia tanto para caber naquele mundo, tu se vestia e se periquitava tanto para não ser traída, que no final tu não sabe mais quem tu é. Tu não sabe mais qual é o teu estilo, tu não sabe mais qual é a comida que tu quer comer, tu não sabe... Tu tentou tanto ser alguém que tu não deu conta de ser, que não trouxe o resultado que tu esperou que traria, que tu não sabe mais quem tu é. E aí tu não sabe mais nada, tu tá começando de novo com aquela raiva do Senhor, tu não tem mais o problema, mas tu também não tem mais o Senhor que resolveria o teu problema. Esse era o momento que eu estava passando. O momento que para ir para a igreja, para ir adorar o meu pai, eu me sentia tão acusada, tão não pertencente, tão um peixe fora d'água, que eu colocava aliança. Para ir com os meus filhos para a igreja, eu colocava uma aliança para fingir que eu era casada. Só que deixa eu te lembrar de algo, o Senhor ele não age sobre fingimento. De que adianta o mundo inteiro achar que tu ainda está casada, que teu marido só se mudou para outro país, se o Senhor conhece todas as tuas lágrimas que estão sendo derramadas naquele travesseiro na hora de dormir. E essa acusação, essa falta de identidade, essa falta de saber quem eu era em Jesus, fez com que eu me afastasse da presença dele. Fez com que eu viesse reivindicar algo que não me foi dado. Foram 7 meses que eu vivi como se eu nunca tivesse conhecido Jesus. 7 meses em que eu voltei para as amizades antigas, para a cidade antiga, para a família antiga, para tudo aquilo. Ninguém tinha sido transformado pelo meu testemunho. Eu não abria a minha boca para minha família. Eu não vivia uma vida de uma cristã. Eu vivia a vida de uma religiosa. Ninguém foi convertida no meu tempo de religiosa. Ninguém foi convertida no meu tempo em que eu vivia na igreja. Todas as pessoas queriam mais era se afastar de mim, porque eu era daquelas que acusava. E por que eu acusava? Porque eu não conhecia o caráter de Deus. Porque quando a gente conhece o caráter de Deus, quando a gente tem um encontro verdadeiro com Jesus, a gente começa a olhar para aquele que está no erro, a gente começa a olhar para aquele que não sabe o que está fazendo com compaixão. A gente olha para aquela pessoa e fala: perdoa o Senhor, eles não sabem o que fazem. Perdoa, ele não sabe o que ele está fazendo. Perdoa minha amiga, pai, ela está perdida em drogas porque ela não sabe que há uma alegria na tua presença. Mas esse relacionamento é só quando a gente olha para os olhos do Senhor. E nesse período em que eu estive afastada da presença do Senhor, que eu voltei jantar com as amigas, um vinhozinho de boa, depois já não era mais um, depois já era 3, depois já era uma garrafa, em que eu voltei mesmo, porque voltou 7 vezes pior de quem a Mariel era lá, com 19 anos. E comecei então a viver como se eu nunca tivesse sido crente. E aí eu precisei voltar ao início. Em uma viagem a Nova York, onde dentro de mim já estava esse vazio instaurado, onde dentro de mim tudo que eu vivia não valia a pena, onde dentro de mim eu percebia que eu não estava mais vivendo problema, não estava mais vivendo traição, não estava mais vivendo insegurança, mas ainda assim eu não tinha paz. Que eu percebi que tinha algo errado, que em uma noite
em um restaurante, um pub, uma mulher que nunca me viu me encontrou naquele lugar. Uma americana, daquelas que fala "nigga what?", daquele jeito, chegou na minha mesa e bateu. E falou para todo mundo que estava sentado: vocês não sabem quem é essa daqui. Vocês não sabem quem está sentada na mesa de vocês. Na hora que ela falou isso, eu me tremi igual vara verde. E ela falou assim: "This is a woman of God." Na hora que ela falou isso, eu só sabia era chorar. Eu comecei a chorar. Ninguém crente, ninguém entendendo nada. Falaram assim: que tá acontecendo? Sai daqui, get out. Tipo assim, ela tá chorando, sai daqui, tu tá incomodando. E eu chorando, porque eu já sabia que era o Espírito Santo na vida daquela mulher que nunca me viu. Ela enfiou o dedo na minha cara. E eu vou enfiar o dedo na tua cara agora, pra te lembrar e falar o que ela me falou naquele dia. Não foi pra isso que o Senhor te criou. Não foi pra isso que o Senhor te criou. Não foi para esses lugares que o Senhor te criou. Não foram para essas situações que o Senhor te criou. Não foi para essa maldição que o Senhor te criou. Não foi para esse prazer momentâneo que o Senhor te criou. A tua frustração de hoje, ela não te dá aval para pecar. A tua frustração de hoje, ela não te dá aval para viver uma maldição nessa terra e uma morte eterna. E aí eu quero ler algo com vocês que está na palavra de Deus, em Apocalipse 2, versículo 5. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no início. E foi nesse momento em que eu voltei ao início de tudo, em que eu olhei nos olhos do meu Pai, no momento em que eu estava mais suja, mais acusada, um momento em que eu tinha feito tudo errado, já conhecendo a verdade, em que não tinha mais nada, mais nenhum fundo para ir, e a única chance que eu tinha, a única salvação estava quando eu olhava para cima, e enquanto eu olhava para cima, Ele olhava nos meus olhos e dizia: vem. Foi assim que eu conheci o Guilherme. Spoilers. Foi assim, em uma angústia de querer voltar para a presença do Senhor, em entender que eu precisava daquele Deus na minha vida, em que eu entrei no Instagram de madrugada, depois de um dia dolorido, depois de um dia em que caiu a ficha: Senhor, eu não tenho mais a Tua presença, eu preciso voltar, eu preciso ter de novo, eu preciso sentir, eu preciso me reencontrar contigo, eu sou muito suja, eu não mereço, eu não sou mais digna, porque até então o pecado só te afasta, só te afasta. Se as pessoas soubessem o tanto que o pecado é capaz de te afastar de Deus, o povo não pecava, o povo não se afastava. E foi naquele momento em que eu arrastei o meu celular e entrei numa live às 3 horas da manhã, fevereiro de 2020. E quando eu entrei, eu não peguei a ministração, eu não senti um arrepio, eu não falei: essa palavra falou comigo, acho que é Deus. Eu entrei na hora em que o Guilherme dizia assim: e se você, por algum motivo, se afastou da presença do Senhor, hoje é o teu dia de voltar. Se você quer voltar para Jesus, comenta: eu quero. Então, se você aí de casa também, assim como eu, foi encontrado nesse vídeo, nesse momento, e ouviu essa palavra te perguntando: você quer voltar para Jesus? Você quer voltar para o início de tudo? Você quer reencontrá-lo, mas agora não mais olhando para as mãos, olhando para quem Ele é, olhando nos olhos? Comenta nesse vídeo: eu quero, eu voltei para Jesus hoje. A minha vida não tinha mais sentido de ser vivida, até que esse vídeo parou na minha tela e eu voltei para Jesus. E eis que eu voltei ao início de tudo e que o Senhor olhou dentro dos meus olhos e me cuidou, quando nem eu mesma queria me cuidar.